Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de aprendizagem. E o assunto da nossa aula de hoje será a redação empresarial, tá certo? Eu resolvi gravar essa aula, porque eu vou falar de muitos detalhes e muitas questões que estão presentes na nossa atuação aqui, E nós precisamos realmente saber como, de fato, o texto empresarial ele se organiza, Então essa aula ela vai ter alguns momentos, E aí eu vou explicar, na verdade, vários conceitos. Então eu resolvi gravar essa aula justamente para que vocês não percam, por questões de conexão, por uma série de questões, não percam esses conceitos e consigam cada um assistir ao seu tempo. Então, vamos lá. Deixa eu só ajustar o meu documento aqui. Bom, esse aqui é um pouquinho do assunto da aula de hoje, Nós vamos falar uma introdução, vamos falar um pouco sobre coerência, coesão, a diferença entre os dois termos. Vamos falar o que é a redação empresarial, quais são os conceitos por detrás, quais são as modalidades de texto, E aí a gente vai entrar propriamente dito nos textos que as empresas utilizam, que as organizações utilizam no contexto geral, Que é a ata, a circular, o memorando, comunicado, memorando, mensagens eletrônicas do tipo e-mail, que a gente já falou em algum momento, ofício e carta, Também nessas questões eu vou passar uma atividade, além de fazer uma leitura orientada junto com vocês, onde eu vou ler parte do texto, vou comentar, eu também vou passar algumas atividades que estarão presentes aqui nesse vídeo. Então, não percam esse vídeo porque será muito importante. Então vamos lá, falando um pouco da redação empresarial. Acho que o primeiro aspecto muito importante é a coerência e a coesão. Antes de iniciar o nosso curso, a nossa aula, falar de redação empresarial é necessário para que se compreenda um pouco sobre coerência e coesão textual. A redação empresarial se organiza por meio de texto, por isso constrói-se a partir dessas duas estratégias, a coerência e a coesão. Essas estratégias ajudam a deixar o texto mais claro e mais conciso. Primeiramente, vamos definir qual é essa noção de texto. O que é um texto? Texto é um conjunto de ideias de ideias interdependentes, ou seja, que dependam entre si e que se organizam de modo a produzir um sentido. Quando você escreve um texto, um bom texto ele é dotado de várias ideias que se conectam ao longo do desenvolvimento do texto. Então, esse é um pré-requisito para que os textos funcionem. Tá bom? Os textos são largamente utilizados para a nossa comunicação e diversos são os tipos existentes. Por exemplo, uma propaganda, um filme, uma novela, todos se organizam a partir de textos. Então, saber se comunicar por texto é uma competência fundamental para o mercado de trabalho, para a nossa vida, para um contexto geral. Tá bom? As ideias apresentadas em um texto devem ser conectadas de modo que cada parte dele forme um conjunto que faça sentido. Para organizá-las, devemos nos valer dos recursos de coerência e coesão. Então, afinal, o que é coerência? Pode-se defini-la como a relação que se estabelece entre as partes do texto, o que faz com que se crie
uma unidade de sentido, né? Cada parte do texto deve estar em seu devido lugar para que se conecte com as demais partes. É um conjunto e o conjunto seja compreendido, né? Para que um texto tenha coerência, né, ele é dividido em partes, né? E essas partes elas devem se conectar. Isso faz que um texto seja coerente. Sabe aquela receita de bolo de passo 1, passo 2, passo 3? Então assim, vamos imaginar que você vai escrever um texto explicando como chegar na estação tal, né? Então você vai pensar no passo 1, né? Como, por exemplo, vamos pegar lá a estação. A pessoa ela está lá no Senac, né? E ela quer chegar no metrô. Deixa eu lembrar o metrô que é lá do lado. É o metrô Largo 13. Se não me engano é a estação Largo 13 do metrô, né? Então você vai ter que explicar para uma pessoa como chegar na estação Largo 13, né? Então primeiro, e ela está lá vocês estão na porta do Senac. Então você vai explicar o seguinte: olha, seguindo primeiro passo, né, você vai olhar em direção à rua Doutor Antônio Bento, que é aquela rua que está de frente para o Senac, né? Você vai indicar para que a pessoa olhe para a direita, né, do prédio sentido direita. Ela vai olhar para a direita e aí você vai falar, na próxima esquerda, né, caminhe até a próxima esquerda, né? Caminhe até o próximo cruzamento, tá? Que é o primeiro cruzamento. Vire à esquerda, né? Ele vai virar sentido aquele muro da escola, né? Vire à esquerda. Depois, né, caminhe um quarteirão. No término desse quarteirão, vire à direita, né? Depois caminhe, continue em frente, que você vai chegar na estação Largo 13, tá? Então vocês perceberam que essa descrição tem uma sequência lógica, tem uma definição, né? Então essa sequência, né, é uma sequência coerente. Se o usuário, né, ou a pessoa que estiver ouvindo seguir esses passos, ele vai chegar lá na estação Largo 13. Então eu posso dizer que a minha fala é coerente, né? Ou seja, ela tem uma estrutura. Vamos falar um pouco sobre a coesão, né? É a ligação entre as palavras e as frases dos parágrafos. São elementos tais como conjunções, pronomes, os quais ligam as frases uma a uma, os parágrafos um a um, fazendo com que o texto tenha sentido, né? A coesão são as relações linguísticas presentes nos textos, tá? As quais fazem com que a parte da frase e cada parágrafo se conectem um com os outros, tá? Então a coesão é um elemento muito importante, né? Elas fazem com que são os termos que interligam os parágrafos, né? Enquanto a coerência lá em cima é o sentido lógico, é um parágrafo depois do outro, a coesão está muito mais ligada com os aspectos que interligam os próprios textos, né? Ou seja, os termos que você faz para interligar. Assim como os diversos tipos de textos, aqueles mais usados no meio empresarial também exigem duas estratégias para que os textos apresentem clareza, objetividade e concisão. Tá? Vamos lá. Essa parte da atividade, eu não vou fazer com vocês. Bom, vamos lá. Então, vamos entrar na parte conceitual. Após aprendermos esse conceito, vamos falar um pouco da redação empresarial. O que é uma redação empresarial? São textos produzidos no ambiente das empresas com o objetivo de proporcionar uma comunicação entre os colaboradores inseridos na mesma.
Por isso, é tão importante que aqueles que redigem esse tipo de texto, né, sejam familiarizados com estratégias como coerência, né, coesão, bem como as regras da língua portuguesa. Então, assim, como nós estamos numa situação que nós estamos aprendendo como se comunicar, como nos comunicarmos no ambiente empresarial, então é importante que nós minimamente nós percebemos, né, quais são as regras da língua portuguesa, quais são esses aspectos, como fazer um texto coerente, como usar a coesão na hora de escrever um texto. Aqui. No ambiente profissional, a escrita ela é coletiva, ou seja, a pessoa que está redigindo não escreve em seu próprio nome, mas sim em nome da empresa que trabalha. Até mesmo numa comunicação interna, deve-se considerar a empresa interagindo verbalmente com seus colaboradores, né? Escrever bem é reunir as ideias que devem ser passadas e os argumentos necessários para justificá-las e organizá-los em frases bem ordenadas e concisas que podem ser facilmente compreendidas. Tá? Então, assim, quando eu escrevo um e-mail para algum colaborador, eu não estou só falando em meu nome, né? Então, eu estou falando em nome da empresa. Então, vamos imaginar que eu estou conversando com um cliente por e-mail. Eu mando um e-mail para o cliente. E aquele e-mail está cheio de erros de português, né? E o texto ele apresenta gírias, ele apresenta uma série de questões que podem comprometer a imagem da empresa. Então, eu não estou sendo um colaborador muito, né, atento, né? Então eu realmente preciso ficar bastante atento a essas questões. Antes de definir o tipo de documento empresarial, você deve redigir perguntando-se. Então essa regrinha ela vale muito na hora que você for elaborar um e-mail, que você for elaborar uma proposta, etc. e tal, né? O que você quer de fato dizer com esse texto, né? Ou seja, qual é o objetivo do texto? Por que você está mandando aquela mensagem, né? Acho que esse é a questão, né? E aí a gente cai para a segunda questão. Qual a mensagem principal? O que eu quero dizer com o texto, né? Quem é o leitor, o receptor ou destinatário, né? Quem é que vai receber essa imagem, esse texto, né? Então essas são questões importantes. Eu não posso falar com o mesmo tipo de linguagem como eu falo, por exemplo, de um advogado, né? Para o meu gestor da área, né? Ou para a equipe, né? Então eu tenho que saber que linguagem é apropriada para aquele momento. Além disso, né, é necessário definir e organizar as ideias, né? Definir a mensagem principal, verificar como deve ser a linguagem do receptor e o conteúdo. Organizar o texto em tópicos, ideias e argumentos em escala de importância, né? Deve sempre atentar-se também aos pontos como não escrever um texto cheio de travessões, de aspas, de exclamações, interrogações, né? Os textos empresariais eles devem ser o mais objetivos possíveis. Tá? Evitar frases clichês como ir de vento em polpa, né? Outras frases que a gente utiliza em texto, que são frases meio batidas, sabe? Então, são dizeres populares, né? Então, a gente tem que evitar esse tipo de coisa. Atentar-se ao tamanho das frases, para que não fiquem tão extensas, ultrapassando 3, ou curtas demais, separando as ideias, né? Eu tenho que tomar cuidado para que as minhas frases não fiquem muito longas também, né? Eu tenho que ser objetivo, a minha comunicação ela tem que ser objetiva. Ela pode ultrapassar 3 linhas? Pode, sem dúvida nenhuma, né? Mas desde que essa comunicação ela tenha contexto, né? Ela não pode ser uma comunicação que enrola para poder falar algo, né? Ou seja, né, que não seja prolixa. Essa dica
Essas dicas são extremamente importantes, pois trata-se da imagem da empresa, que está sendo passada através dos textos empresariais. A partir daí, o redator poderá começar a redigir o seu texto. Então, vamos agora pensar, né? Agora que a gente viu as dicas, vamos pensar nas características principais para desenvolver o texto. A primeira modalidade de texto que nós vamos ver é a ata, né? Essa modalidade é utilizada para relatar o que foi dito em uma reunião, numa assembleia, numa convenção, tendo valor jurídico, tá? Uma ata é um livro, ela pode ser um livro, tá? Normalmente é, onde durante uma reunião ou algum momento em que você, dentro da sua organização, é convidado para discutir alguma coisa, para definir alguma estratégia, então é feita uma ata de reunião, né? Normalmente pode ser que as pessoas não falem, né? Mas às vezes, olha lá, elas apresentem esse texto como uma ata, né? Uma ata é diferente de uma pauta, tá? Uma pauta de reunião é o que será discutido, tá? O que será discutido. Então são os pontos, né, que vão ser discutidos na reunião. E são os pontos ordenados, são definidos importância, etc. e tal. Pode ser de diversas maneiras, né? Uma boa reunião, na medida geral, tá? Ela tem sim uma pauta. Tá? Ela é construída. Você vai para uma reunião sabendo o que vai ser discutido, né? Então, se você sabe o que vai ser discutido, você conhece a pauta da reunião. A ata já é uma coisa diferente, já é um documento mais, como eu disse aqui, é um documento que já tem um valor jurídico, né? Um documento que expressa todos os combinados daquela reunião, tá? Bom, e esse documento, ao final da reunião, ele é assinado, tá bom? Onde a ata, ela descreve tudo aquilo que aconteceu na reunião, tá bom? Então, e aí, além do que aconteceu, ela descreve o que foi combinado. Quais foram as responsabilidades dadas para cada pessoa. Isso é uma ata de reunião, tá bom? Não confundam com pauta de reunião, tá? Normas a serem observadas na construção de uma ata, tá? Lavrar é um termo utilizado muito próximo de escrever, né? Então, lavrar em livro próprio ou em folhas soltas, de tal modo que impossibilite a introdução de modificações, né? Uma ata de reunião não pode permitir que outras pessoas coloquem palavras ali, né? Uma vez que ela tem valor jurídico, né, a gente precisa criar algum meio que não possa ser inserida palavras. Ela deve sintetizar de maneira clara e precisa as ocorrências verificadas na reunião, como eu falei, né? Tudo que ocorreu deve constar na ata da reunião, tá? O texto digitado, ele pode ser digitado ou manuscrito, mas sem rasuras, tá? O texto será compacto, sem parágrafos ou com parágrafos numerados, mas não se use de alíneas, né? Então é um texto compacto, então não pode ser um texto com muitos espaços entre os parágrafos, etc. Na ata do dia são consignadas as retificações feitas à anterior, tá? Então a própria ata, ela refere-se à reunião anterior, ela pode fazer isso. Nos casos de erros constatados no momento de redigi-la, né, ao invés de riscar e rasurar, que não pode, emprega-se a partícula corretiva digo, tá? Que é a maneira que na ata você pode corrigir alguma coisa. Quando o erro for notado após a redação de toda a ata, recorre-se à expressão em tempo, que é colocada após todo o escrito, seguindo-se então o texto emendado. Exemplo: em tempo, na linha onde se lê,
bata, leia-se pata, ou seja, errou a palavra aí, né? Então nessa linha onde tem, a gente entende, substitui bata por pata. Os números são grafados por extenso, né? A gente escreve os números por extenso. Então vamos lá, vamos ver um modelinho de ata. Então aqui a gente tem um modelo de ata, um modelo de ata de reunião. Às 19 horas do dia 27 de julho de 2015, reuniu-se o diretor-geral Alberto Gonçalves, da empresa CO Alimentos, com seus funcionários. Na pauta da reunião, pauta diferente de ata. Isso aqui é uma ata, tá? Mas na pauta da reunião foram discutidos o aumento de salário e incremento da cesta básica. E aí, olha as determinações. Sendo aprovada as seguintes propostas a serem encaminhadas: aumento gradativo do salário dos colaboradores e a concepção de cesta básica de maior porte. A reunião foi presidida por Alberto Gonçalves, diretor-geral da CO Alimentos, e por mim, Rodrigo Silva, funcionário e representante dos trabalhadores da CO Alimento, que secretariei. Secretariei significa que ele escreveu a ata, né? Então, ele secretariou, ele ajudou a organizar a própria reunião, tá bom? E aí tem um campo de assinaturas. Esse é o modelinho de ata, tá bom? Vocês podem pesquisar outros modelos para conhecer mais, mas esse é o modelinho de ata. Vamos agora conhecer a circular. A circular é uma carta destinada aos funcionários de determinado setor, remetida pelo chefe da repartição ou departamento. Tem o objetivo de transmitir normas, ordens, avisos, pedidos, ou seja, de deliberar comportamentos e homogeneizar condutas de grupo de pessoas, né? Tem o nome de circular porque indica uma função de divulgar as informações de todos os destinatários, né? Então, uma circular é um documento que a empresa produz para divulgar alguma informação. Ela faz, como o próprio nome diz, circular uma informação. Tá? Este documento oficial deve, o que ele deve conter? Vamos ver aqui. Timbre. Ele deve ter o logotipo do órgão, o brasão, o símbolo do departamento, o símbolo da empresa, né? Então deve ser num papel timbrado, se for em papel, obviamente, né? Título e número da circular, né? Circular número 2 do ano de 2009, né? E assim por diante. Deve ter data sem abreviação, sem a localidade ou o nome da cidade. Deve ter uma ementa, né? Síntese do assunto a ser abordado no texto. Deve também conter um vocativo ou invocação do pronome de tratamento adequado. Texto bem explicado e claro, uma despedida breve e um campo de assinatura. Assinatura onde se determina quem responde por ela. Tá bom? Então vamos ver aqui um exemplo de circular. Fundação, terceira idade, CPF tal, rua tal, número tal, CEP, estado e abreviação do estado. Olha lá, circular número 2 do ano de 2015, tá certo? Em 29 de julho de 2015. Olha lá, emenda, né? Feriado, carnaval. Aqui é o assunto. Tá vendo? Aqui eu estou definindo o assunto da circular. E aí eu tenho, senhores funcionários, comunicamos que no dia 21 deste mês teremos expediente normal, porém nos dias 23 e 25, que respectivamente antecedem e precedem a data de feriado do dia 24, não haverá expediente. Em relação a este fato, estimo bom descanso a todos. Então, assim, objetivo rápido, né? Só falou os dias que vai ter expediente e os dias que não vai ter, do feriado. Atenciosamente, que é uma saudação, João Pedro Henrique, gerente administrativo. Quem é que fez circular
aquela informação. Então esse é um tipo de correspondência empresarial, tá bom? Ou de redação empresarial. Terceiro tipo que nós estamos discutindo aqui, né? Que é o memorando, né? Memorando. O memorando representa um gênero textual que se constitui características específicas. É um aviso, uma carta ligeira, um caráter administrativo usado para comunicar algumas questões entre departamentos e setores, ou seja, é usado para a comunicação interna de uma empresa ou instituição ou órgão. Com essa modalidade, apresenta uma finalidade discursiva específica, é representado pela objetividade, ou seja, deve ser marcado por linguagem breve, precisa e direta. Pode se tratar de uma comunicação vinculada por meio comercial. Você pode enviar um memorando, por exemplo. Pelo fato, deixa eu subir aqui para ficar um pouco mais claro. Aqui. Pelo fato desse documento ser endereçado a funcionários e não a autoridades, um memorando deve conter o timbre, endereço, né, código, número do memorando, localidade, assunto, receptor, texto, assinatura, anexo, conforme a seguir. Então vamos ver um exemplo de memorando que eu acho bem interessante. Ó. Memorando número tal do diretor da divisão de comunicação social para quem? Para o chefe do departamento de informática, tá? Então aqui, ó, data, assunto. Então no assunto eu vou determinar do que se trata aquele memorando, né? Essa comunicação. Então vou puxar um pouquinho aqui para baixo. Aqui. Perfeito. Assunto: instalação de computadores, né? Nos termos do Plano Geral de Informatização, solicitamos a Vossa Senhoria a instalação de mais 3 computadores neste departamento, bem como a manutenção mensal de todos os a manutenção mensal de todo o equipamento do setor. Tal solicitação deve-se ao aumento da demanda na divisão de comunicação no último mês. Então veja, né, aqui é uma comunicação interna entre vou voltar aqui, ó, o diretor da divisão de comunicação social, do departamento de comunicação, provavelmente, e o chefe do departamento de informática. Então, é uma comunicação interna entre um e outro. Um está mandando um memorando, solicitando a instalação lá de equipamentos no setor. Aí você coloca assim, atenciosamente, Fernanda Souza, que é a diretora da divisão de comunicação social. Tudo bem? Vamos lá. Agora vamos para o comunicado. Essa modalidade é usada para tornar público um determinado fato, né? Exemplo, vamos ver um exemplo aqui embaixo. Comunicado, tá? Então tem a palavra comunicado, vamos colocar aqui em cima. Comunicamos a quem possa interessar. Então veja, aí já não é mais uma comunicação só interna, né? Eu posso emitir um comunicado para uma comunicação interna, tá bom? Né? Que às vezes é mais apropriado usar uma circular, tá? Ou eu posso fazer um comunicado mais geral, né? A quem interessar, por exemplo. Comunicamos a quem possa interessar que a Associação dos Pescadores Profissionais de Alfenas, com sede na rua Warley Eustáquio, número 153, Eldorados, Alfenas, Minas Gerais, assinou em dezembro de 2014 um convênio com a União para a criação de peixes em tanque de rede, conforme publicado no Diário Oficial da União no dia 30 de dezembro de 2014, na seção 4, que temos como objetivo contribuir com a implementação do programa Alimentos para Todos. O prazo de vigência do presente convênio será de 12 meses, contando a partir da data da assinatura. Tudo bem? Então está comunicando que existe aí um convênio da Associação dos Moradores, tá certo? E aí a data, né? O Belo Horizonte, né? 22 de janeiro de 2015, um campo para assinatura. E quem é que está
emitindo esse comunicado, que é a Camila Santos de Oliveira, que é a gestora executiva de projetos. Tá? Esse é um exemplo de comunicado. E-mail, né? E-mail a gente já falou há algum tempo, tá? São bastante importantes, né? São mensagens que devem ser claras, objetivas, concisas e gramaticalmente corretas, contendo assunto nas quais não se usam abreviaturas, nem se enviam piadas e brincadeiras. Então o e-mail ele é uma documentação, é um documento, né? E ele é oficial. Eu não devo usar piadas e brincadeiras num e-mail, por exemplo, né? Para isso a gente tem rede social, a gente tem outras coisas, né? Então no e-mail não é adequado, tá certo? Quando se regide, né, um texto para colegas de trabalho, deve-se ter a certeza de que todos irão interpretá-lo a sua mensagem de forma clara, tá? Da mesma forma, perdão. Por isso é tão importante o conhecimento e a organização de quem redigiu. O e-mail, como eu falei, né, ele é um documento, por isso é tão importante verificar se a mensagem está clara, precisa e se não há margens para mal entendido, já que o redator pode ficar em apuros, né, caso haja algum caso desse. Então vamos lá. Redija sempre saudações iniciais e ao final, com um grau de formalidade adequado, né? Senhor fulano, senhora, né? Senhores, senhoras, né? E no final, né? Atenciosamente, são maneiras formais de iniciar e de terminar um e-mail, né? Desenvolva o assunto abordado de forma bem clara e, se preciso, retorne ao fim da mensagem de modo que os receptores compreendam melhor, tá? Então sempre é interessante tomar bastante cuidado com o e-mail. Tá? Então lembre-se, né, sempre de usar sua assinatura, né? Um e-mail ele permite que você assine, né? Que você tenha configure uma assinatura de e-mail, né? Tem lá, e essa assinatura ela deve conter, né, nome, o seu e-mail, a empresa, o cargo, o telefone, telefone de contato são fundamentais. Outro ponto fundamental é o assunto, né? Sempre preencha esse campo de forma clara. Procure um assunto conciso que diga sobre o que se trata o e-mail, né? Então esse é um ponto muito importante, né? Todo e-mail tem um assunto, ele tem um objetivo, né? E no campo assunto você tem que colocar de maneira muito clara do que se trata aquele e-mail, tá? Exemplos, né? Envio de relatório de produção anual, agendamento de reunião, né, da equipe de vendas, da diretoria administrativa, etc., né? Aborde o tema principal do e-mail logo na frase de abertura, né? Dificilmente um leitor vai chegar até o fim para descobrir qual é a surpresa do e-mail, né? Então a gente tem que sempre ser objetivo. Os prazos de resposta para e-mails deverão ser de até 24 horas, respeitando o calendário de dias úteis, né? Então sempre responda os e-mails o mais rápido possível, né? Não se esqueça do fuso horário, né? Para evitar receber mensagens fora do território nacional, e coloque sempre o horário do seu interlocutor, né? Às vezes o Brasil ele tem essa questão de diferentes fusos horários, né? Então às vezes você marca uma reunião no horário, mas sempre é interessante lembrar, né, que a sua referência é o horário de Brasília, ou qual que é a sua referência para marcar aquela reunião, enfim, né? Então esse é um ponto para ficar atento quando a gente está tratando de alguns assuntos. A gente está tratando de alguns assuntos que fogem um pouco do agendamento do nosso estado, né, das pessoas que a gente convive ali. Então aqui está um exemplo de e-mail, né? Tem o campo para, né, o campo de quem mandou, né, e assunto, né? Ótimo tema para desenvolvimento profissional na área comercial. Então esse já é um e-mail onde já tem uma certa intimidade.
Olá, Paula. Deparei-me com um excelente livro sobre comunicação empresarial, que tem dicas sobre a racionalização da comunicação profissional. Alguém sabe se já ofereceu para apresentar-se no seminário no próximo mês? Gostaria de saber se podemos fazer uma pequena apresentação de 30 minutos sobre o uso do e-mail de forma eficaz. Qual a melhor forma de enviar o arquivo de 50 megas? 50 megas não cabe para enviar no e-mail, então eu posso utilizar outras ferramentas que a gente já aprendeu aqui, de, por exemplo, compartilhar. Eu posso, gerar um link, subir para o meu OneDrive ou subir para o meu sistema de nuvens, gerar esse link, colar o link no corpo do e-mail. E aqui tem um erro. Olha só o erro. Tá vendo esse AT? AT não é a abreviação de atenciosamente, tá? E eu deixei aqui de propósito, A abreviação de atenciosamente, AT.TE. Essa é a abreviação de atenciosamente, tá? Então não utilizem assim. E aí a assinatura da pessoa, Douglas Santos. Falar do ofício, Ofício, ela é uma correspondência oficial enviada normalmente para funcionários e autoridades públicas, O ofício é um tipo mais comum de correspondência oficial expedida por órgãos públicos e tem em objeto de serviço. Seu destinatário, no entanto, além de órgãos públicos, podem ser também pessoas particulares. Por exemplo, aqui nós temos um exemplo de ofício. Ofício número tal do ano, /ano tal. Então, a quem? A Secretaria de Trânsito, do município de Santa Bárbara de Santa Catarina. Pedro Júnior Tavares, brasileiro, solteiro, mecânico, inscrito no CPF número tal, residente domiciliado na rua Caetés, número 105, Alvorada, nesta cidade. Vem respeitosamente a presença de Vossa Senhoria solicitar a colocação de iluminação em meu bairro, em frente ao Colégio Municipal Marconi, tendo em vista a grande escuridão na região, colocando em risco a integridade física e a segurança dos pedestres, especialmente os adolescentes que frequentam aquele estabelecimento de ensino. Certo que a solicitação será atendida, fique com os meus votos de estima e consideração. Então aqui é uma pessoa solicitando a um órgão público, através do ofício, que é o documento que nós estamos falando, a colocação de luz de iluminação pública. Então esse é o documento adequado para se enviar a um órgão público, ou de órgão público para órgão público, enfim. Aí tem o campo, Belo Horizonte, 21 de julho de 2015, assinatura e o nome da pessoa que está enviando, ok? Vamos falar agora da carta comercial. Uma carta comercial é um documento escrito, trocado por empresas entre si e com seus clientes, com o objetivo de iniciar, manter ou encerrar uma transação. Como fazer uma carta comercial? Vamos ver a estrutura de uma carta comercial, Primeiro passo, o papel deve ser timbrado, ele deve ter timbre ou cabeçalho para informações necessárias como nome, endereço, logotipo da empresa, normalmente já vem impresso, Segundo passo, coloque o nome da localidade e data à esquerda e abaixo do timbre. Coloque vírgula depois do nome da cidade. O mês deve vir em letras minúsculas. O ano deve vir junto, por exemplo, 2008, sem pontos ou espaços. Use o ponto final após a data. Terceiro passo, escreva o nome e o endereço do destinatário à esquerda e abaixo da localidade e data, tá bom? Eu vou mostrar para vocês como é que é a estrutura, com exemplo, tá? Coloque um vocativo impessoal, tá bom? Prezado senhor, os senhores, caro cliente, senhor diretor, senhor gerente, inicie o texto fazendo referência ao assunto, tal como com relação a,
em atenção à carta enviada, em atenção ao anúncio publicado, atendendo à solicitação, em cumprimento a, em relação ao pedido, solicito que, confirmamos o recebimento, dentre outras, tá? Então é uma referência ao próprio assunto. Observe, evite iniciar com através desta, solicita através desta, tá bom? Pela presente e similares são expressões pleonáticas, né? Uma vez que está claro o meio de comunicação adotada, que é a carta, né? Então, assim, o que está falando esse parágrafo, né? Eu não preciso me referir a este documento, uma vez que esse documento já está em mãos do... A gente já imagina que quem vai ler o documento já está com ele em mão. Ou seja, eu não preciso... através desta. Não, desta já está na mão da pessoa. Então não preciso fazer isso, né? Solicita através desta. Desta já está na mão. Solicito só. Entendeu? Ok? Então, dando continuidade aqui. Sexto passo de uma correspondência comercial, né? Ou enfim, uma solicitação comercial. Expõe o texto, como dito anteriormente, de forma clara e objetiva. Pode-se fazer abreviações do pronome de tratamento, ao referindo-se ao destinatário, né? Vossa Senhoria, Vossa Excelentíssimo, né? Senhor, tá? Então são alguns exemplos, né, de abreviações. Eu posso utilizar isso. Tá? Corresponde ao sétimo passo, né? Corresponde ao fecho da carta, o qual encerramento da mesma, despeça-se em tom amigável, como cordialmente, atenciosamente, respeitosamente, com elevado apreço e uma saudação cordial. Né? Aí cabe uma observação, né? Evite terminar a carta anunciando tal fato, como termino esta. Poxa, se eu cheguei na leitura do final, você que já vai terminar, né? Ou de forma muito direta, por exemplo, sem mais, ou sem mais para o momento, despeço-me. É até um pouco grosseiro você utilizar assim, sem mais, né? Então tome um certo cuidado, né? Tome um certo cuidado com isso. Então vamos lá. Então aqui está um exemplo de carta comercial, né? Então aqui entre sua marca, né, o ponto que vai o logotipo da empresa, né, Belo Horizonte, data 27 de junho de 2015, e aqui eu tenho um ilmo senhor, que é ilustríssimo senhor João Pedro Alves, né? Vou abaixar um pouquinho para ficar mais claro aqui. Aí. Você tem à sua disposição 2 linhas de crédito adequadas às suas necessidades, com taxas e prazos diferenciados para utilizar sempre que precisar. Com o crédito 10, você soluciona imprevistos no seu dia a dia com até 10 dias sem juros por mês. E, com o crédito parcelado, o cliente pode fazer o uso do crédito rápido sem burocracia, pois ele mesmo libera em sua casa conta corrente e pode parcelar de 4 a 12 vezes. Tá? Atenciosamente, diretora do segmento de pessoas físicas. Então aqui, gente, é uma correspondência que a empresa enviou para um possível cliente que utiliza essa linha de crédito. Tá certo? Então isso aqui é uma carta comercial. Tem uma estrutura a ser elaborada. Ok? Então é isso. Tá certo? Então, o nosso assunto foi sobre redação empresarial. Tá certo? Agora que você chegou aqui no fim do vídeo, né, que nós chegamos aqui, eu vou abrir um espaço para que vocês tirem dúvidas, né, lá no momento síncrono comigo. Tá? E eu espero que vocês tenham anotado, tá bom? Porque uma das atividades que eu vou solicitar vai ser justamente saber as anotações e as dúvidas de vocês. Ok? Então, gente, um grande abraço para vocês.
anotem as dúvidas que vocês tiveram ao longo do vídeo, tá certo? E eu estou à disposição para tirar essas dúvidas. Um grande abraço e até o nosso momento síncrono.